Pare tudo o que você está fazendo. O alerta máximo foi acionado no Parque São Jorge. O Corinthians está em pânico e a culpa pode ser do departamento médico lotado. Uma notícia acaba de chegar e vai abalar as estruturas do clube. Dorival Júnior, com a voz embargada, detalhou o cenário desolador e jogou um ultimato no ar. O que ele disse vai te deixar de cabelo em pé. Para você entender a dimensão desse drama, o pesadelo se concretizou. Yuri Alberto está oficialmente fora. O atacante, que é a peça-chave para o funcionamento do esquema tático do Timão, teve a lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda, confirmada logo após o duelo tenso contra o São Bernardo. Ele deixou o campo de maca e o clima no vestiário era de velório. Esse é um golpe duríssimo nas pretensões do clube para 2026 e Dorival Júnior não conseguiu mais segurar a sua profunda frustração. Imagine só, perder o seu principal camisa 9 justamente quando o campeonato entra na fase de mata-mata. A ressonância magnética não mentiu e o processo de fisioterapia já começou, mas o tempo que ele ficará fora é uma incógnita que assombra a Fiel. E agora preste muita atenção na declaração que vai fazer a diretoria tremer e as redes sociais explodirem. Dorival Júnior, sem meias palavras, decidiu expor a realidade cruel dos bastidores. Ele disparou o seguinte, abre aspas, temos apenas uma ideia do que foi passado pelo médico, mas com certeza é uma lesão na posterior. Mais uma vez, vamos perder o Yuri em um momento importante da competição. Por isso que venho falando de ter mais opções para que a gente possa ter o desenvolvimento da equipe e a troca natural de um profissional por outro. Fecha aspas. Meus amigos, isso não é apenas uma coletiva comum, é uma cobrança direta e pública. O treinador escancarou para todo o Brasil a falta de peças e o planejamento que parece estar por um fio. Ele deixou claro que sem reforços, o trabalho não tem como evoluir. Dorival está pedindo socorro. Ele olha para o banco de reservas e não vê peças de reposição que mantenham o nível técnico. E o pior, o departamento médico virou um verdadeiro hospital. Além do Yuri, o lateral Hugo sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito contra o Capivariano. Passou por cirurgia e o prazo é assustador. Se ele conseguir voltar em 2026, será somente após outubro, praticamente o ano inteiro perdido para o lateral titular. E a lista de desfalques não para por aí, aumentando o tom de desespero no Parque São Jorge. Breno Bidon e o volante André, que são pilares fundamentais do meio-campo, também estão fora de combate. O Bidon com um estiramento na coxa direita, o que tira a dinâmica do setor. Já o André vive um drama particular com uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, que preocupa muito a comissão técnica. André até tentou um retorno surpreendente contra o São Bernardo, mostrou sacrifício, mas o corpo não aguentou e ele voltou a ser desfalque contra o Red Bull Bragantino. É uma sequência de baixas que destrói qualquer planejamento tático. O meio-campo do Corinthians, que deveria ser o motor do time, está completamente remendado. Mas será que existe um fio de esperança em meio a esse caos generalizado? Em meio à tempestade, Dorival trouxe uma única notícia que pode dar um fôlego para a fiel torcida. Caio César está voltando. O treinador detalhou o plano de retorno com cautela para não queimar etapas. Acredito que entre segunda, terça, mais tardar quarta-feira, ele já estará em campo, intensificando trabalhos, fazendo esse trabalho de transição para que possa estar em condições. Provavelmente para o fim de semana. Caso não venha a acontecer, no meio da semana seguinte, com certeza. Mas fica a pergunta no ar, será que o retorno de apenas um jogador jovem vindo de uma lesão muscular será o suficiente para o Timão respirar em jogos de vida ou morte? A situação fica ainda mais tensa quando falamos dos novos reforços. Se você estava esperando que o lateral Fabrício Andileri ou o meia Zacarias chegassem para salvar o dia imediatamente, pode tirar o cavalinho da chuva. Dorival Júnior foi sincero e jogou um balde de água fria nas expectativas. Ele explicou que, apesar do físico privilegiado de Andileri, a estreia não deve acontecer nesta semana. Zacarias, o nome que a torcida tanto aguarda, está ainda mais atrás fisicamente. Ou seja, o elenco continua curto e sobrecarregado no momento em que a temporada mais exige. Olhando para o cenário do Campeonato Paulista, o desafio é hercúleo. O Corinthians terminou a primeira fase em quinto lugar geral, com 14 pontos em 8 jogos. Foram 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.
O ataque marcou 10 gols, mas agora está sem o Yuri Alberto. E o adversário das quartas de final, a Portuguesa. A Lusa fez uma campanha superior, com 15 pontos, e por isso o Corinthians terá que decidir a vaga fora de casa. A tendência é que o jogo seja no Canindé, com toda a pressão da torcida adversária. Imagine o cenário: decidir uma vaga nas semifinais de visitante, sem seu centroavante titular, sem o lateral esquerdo principal e com o meio-campo no sacrifício. É ou não é uma situação de guerra? Para piorar o calendário, antes desse jogo decisivo contra a Portuguesa, o Timão ainda tem uma viagem desgastante para enfrentar o Atlético Paranaense em Curitiba, em jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro. É uma sequência de viagens, desgaste físico e poucas opções de troca. Dorival Júnior deixou claro que a exigência da temporada está cobrando o preço. André Carrillo é o único que conseguiu retornar recentemente, após um incômodo no adutor, mas ele sozinho não consegue carregar o piano. O técnico está isolado em sua cobrança por novos nomes que cheguem para jogar, e não apenas para preencher o DM. A verdade nua e crua veio à tona. O Corinthians está à beira do colapso técnico, com um departamento médico superlotado e um elenco visivelmente fragilizado. A lesão de Yuri Alberto é a ponta de um iceberg que Dorival Júnior não hesitou em expor, cobrando a diretoria de forma pública e enfática por reforços urgentes para a sequência decisiva de 2026. A pressão interna no Parque São Jorge é gigantesca. De um lado, um treinador que precisa de resultado. De outro, uma diretoria que precisa entregar ferramentas de trabalho. No meio disso tudo, a fiel torcida, que vê o sonho do título paulista ameaçado por uma sequência de lesões musculares e ligamentares. O que você acha dessa situação desesperada do Corinthians? Você concorda com Dorival que a diretoria demorou demais para agir e deixou o time na mão? Ou você acha que a preparação física do clube também precisa ser questionada por tantas lesões em sequência? Quem você contrataria agora, com urgência, para apagar esse incêndio e salvar a temporada do Timão? Não saia sem comentar. Sua opinião é fundamental para entendermos o tamanho da crise. Deixe seu comentário abaixo, solta o seu desabafo e compartilhe essa notícia bombástica com todos os seus amigos corintianos que precisam saber a real situação dos bastidores. O futuro do Corinthians está em jogo e cada minuto conta.